Vamos falar então sobre a crise de 29, um período também conhecido como a Grande Depressão. Foi um momento histórico que ficou situado não à toa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, de uma forma resumida, se é que a gente consegue fazer isso, a gente pode elencar pelo menos 5 causas que desencadearam essa Grande Depressão na década de 30. Podemos citar aí a superprodução, o subconsumo, as hipotecas agrícolas, a especulação financeira feita de forma descontrolada, mas especialmente a atuação dos governos republicanos que estiveram à frente dos Estados Unidos entre 1921 e 1933. 12 anos, portanto, de governos republicanos. É impossível a gente falar sobre essa crise sem lembrarmos da Primeira Guerra Mundial e dos seus desdobramentos, através do Tratado de Versalhes, que trouxeram como consequência quase que imediatas o autoritarismo, que permeou boa parte da década de 30. Basta a gente lembrar do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, do franquismo na Espanha, do salazarismo em Portugal e, por que não, do varguismo aqui no Brasil. Dentro desse contexto, pós-Primeira Guerra, temos então os Estados Unidos da América como um ator principal. Os mesmos Estados Unidos que entraram devedores na Primeira Guerra e saíram credores dos europeus, até então considerados como o berço da mais avançada civilização do mundo, que gerou aquela falsa sensação de que o progresso se resumia a ser ou a viver na Europa. E como a gente bem vai ver aí na sequência desse vídeo, esse sentimento mudou de forma quase que definitiva a partir desse evento chamado de Grande Depressão. Essa liderança europeia, então, de fato, começa a se desfazer após a Primeira Guerra Mundial, tanto no que diz respeito à área econômica, à política ou à cultura. Então vamos dar uma repassada no contexto histórico da Europa, no pós-Primeira Guerra, na década de 20, marcada então pela sua reconstrução e também pelo início da queda do poder neocolonial, com várias revoltas de cunho nacionalista no continente africano, na Ásia, até na Oceania, justamente onde os povos colonizados foram praticamente obrigados a lutar na guerra e, evidentemente, isso acabou gerando um sentimento de revolta, como se esses povos fossem usados pelos impérios, e de fato eles foram mesmo, porque essas pessoas não gozavam dos mesmos direitos como os habitantes das metrópoles, mas na hora do conflito, na hora da guerra, eles eram lembrados como cidadãos comuns. 2 milhões de soldados foram recrutados no Império Britânico e boa parte deles na Índia. Já do lado francês, aproximadamente 600 mil homens que lutaram vieram das colônias francesas na África. E ainda como uma consequência direta, vimos também uma redução significativa da participação industrial europeia no mercado global, incluindo aí as suas colônias. Basta a gente lembrar que a guerra destruiu boa parte do parque industrial da Inglaterra e da França e um pouco menos na Alemanha, abrindo espaço para o crescimento dos Estados Unidos, nesse momento, muito mais fortalecidos política, econômica e militarmente. Então, dos 10 milhões de combatentes mortos e dos 20 milhões de feridos, apenas, entre aspas, 116 mil eram norte-americanos, em contraste com as baixas da Alemanha, que foram com 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. Na França, mais de 1 milhão de mortos e 4 milhões de feridos. Na Rússia, 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos. E no Reino Unido, no seu império, 960 mil mortos e 2 milhões de pessoas feridas. Então, pegando como exemplo a Alemanha, que foi a grande derrotada na Primeira Guerra, certamente o país que mais sofreu as consequências do Tratado de Versalhes, desse momento pós-guerra. Então vamos tratar inicialmente aqui da Alemanha. Bom, a partir de 9 de novembro de 1918, um dos homens mais poderosos da Europa agora não passava de um mero fugitivo. Eu falo do Kaiser Guilherme II, que foi imperador da Alemanha, rei da Prússia, que foi forçado a abdicar do trono para o nascimento da República de Weimar, que durou de 1918 a 1933 e cuja inspiração veio diretamente dos movimentos surgidos a partir da declaração do homem e do cidadão, isso no contexto da Revolução Francesa. Em 1918, tivemos um momento muito interessante na história da Alemanha. A então República de Weimar contava com o seu parque industrial nem tão destruído assim, em comparação com a França, por exemplo, mas com pesadas
indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes, que colocou restrições territoriais, econômicas e militares para os alemães. Bom, as colônias alemãs tinham aí aproximadamente 700 quilômetros quadrados de área nos continentes africano e asiático. E, pelos termos do Tratado de Versalhes, foram todos eles repartidos entre a Inglaterra, a França, a Bélgica e o Japão. No campo militar, os alemães perderam praticamente a sua aeronáutica e tiveram a sua marinha limitada a 6 navios de guerra e o seu exército não poderia mais exceder os 100 mil homens. Então parece muito evidente, né, que a recuperação alemã poderia ter sido muito mais fácil, muito mais rápida, não fossem os termos do Tratado de Versalhes, e é claro que também que a Inglaterra e a França, né, não estavam nem um pouco preocupadas com esse problema enfrentado pela Alemanha. Culturalmente, Berlim se tornou a capital cultural da Europa, tirando o posto de Paris, tanto no cinema quanto na arquitetura, nas artes plásticas e tudo mais. E o mais curioso é que foi justamente essa sociedade, né, que produziu Kant, Schopenhauer, Nietzsche, tudo voltado para a continuidade do iluminismo, pois essa sociedade acabaria anos mais tarde sendo seduzida pelo nazismo. O grande problema aqui é que esse forte espírito de liberdade nas artes contrastava com uma crise econômica extremamente grave. E como consequência direta dessas amarras econômicas, nós tivemos o crescimento vertiginoso de uma hiperinflação, que levou a Alemanha, em 1922, à declaração da moratória ao Tratado de Versalhes, que é de 1919. Então, uma fatia de pão correspondia a 1 bilhão de marcos, né, praticamente travando a economia alemã. E esse calote acabou ativando as cláusulas do Tratado de Versalhes, permitindo a países credores executar medidas para receber dinheiro através de territórios equivalentes à dívida. Em 1923, Bélgica e França ocupam então regiões marcadas pela presença das minas de carvão, uma fonte de energia fundamental na chamada primeira fase do capitalismo. Nesse contexto, os mineiros alemães se recusaram a trabalhar nas minas de carvão e acabaram entrando em greve. E essa greve foi apoiada pelo governo alemão, que passou a imprimir mais dinheiro para pagar salários, obviamente sem qualquer tipo de lastro para tal. E é claro que eles gostaram da ideia, né? Passaram a imprimir cada vez mais dinheiro para garantir a sua recuperação econômica, sem aumentar as reservas, né, que garantissem, que desse lastro para a emissão dessa moeda. Como uma consequência direta, o nacionalismo acabou crescendo na Alemanha, condenando o Tratado de Versalhes e seus termos como uma traição à Alemanha, né? Lembrando que boa parte do exército alemão na época já não queria ter assinado essa rendição e se considerou traído, nunca engoliu direito essa assinatura do Tratado de Versalhes. Eis que em 1924 entra em campo os Estados Unidos da América com o Plano Dawes, né, onde os bancos privados americanos emprestavam dinheiro com garantia do governo americano. Claro que não existe almoço grátis, já não existia naquela época. Os americanos tinham a clara intenção de trazer a Alemanha para sua aba, né, de criar uma dependência econômica, abrindo também, claro, um novo mercado para produtos americanos. O plano foi prontamente aceito pela Alemanha, que não tinha lá muitas condições de negar, e entrou em vigor em setembro de 1924. Os pagamentos persistiram até 1929, quando se percebeu que os valores eram insustentáveis para a Alemanha e o plano foi substituído pelo Plano Young. O Plano Dawes teve efeitos positivos na Alemanha, que foi capaz de finalmente se reconstruir de forma efetiva após a Primeira Grande Guerra. Em 1926, o potencial industrial alemão já era um dos maiores da Europa novamente, e a sua economia, de forma geral, crescia mais até do que países como a França e o Reino Unido. Então, para a gente encerrar aqui essa primeira parte, uma curiosidade sobre esse período de hiperinflação na Alemanha. Em 1918, um dólar equivalia a 8 marcos. Em 21, um dólar equivalia a 184 marcos. E em 23, um dólar equivalia a 1 trilhão de marcos alemães. Mas isso é papo para a segunda parte do nosso segundo episódio sobre a Grande Depressão, a crise de 29. Eu te aguardo lá.